Olá, queridos irmãos e amigos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Antes de nós lermos aqui a mensagem bíblica da Palavra de Deus, gostaria de lhe fazer um pedido muito especial aqui, que você participasse do nosso canal, desse o seu like, fizesse algum comentário aqui, participasse também da nossa mensagem aqui bíblica. Nós somos a Congregação Evangélica Pentecostal, estamos situados na estrada Porto Nacional 170, no bairro de Bangu, cidade do Rio de Janeiro, e também temos uma congregação na Rua da Cooperativa 61, em Vila Kennedy. Então vamos ao texto sagrado de hoje, uma mensagem muito importante para as nossas vidas. Profeta Isaías, capítulo 55, e vamos ler dois versos, o verso 6 e o verso 7. Me acompanhe, por gentileza, você que tem a Bíblia Sagrada, por favor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. A mensagem do profeta Isaías é uma mensagem de urgência para nós. Veja que ele destaca bem claro: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. A gente pode fazer uma primeira observação nesse texto que é interessante, é que Deus não se afasta de nós. Nós é que nos afastamos dele. Porque as iniquidades, o pecado, faz separação entre o homem e Deus. E a única forma de nós escaparmos do pecado é através de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que, de braços abertos, deu a sua vida por nós ali na cruz do Calvário, para salvar as nossas almas. Através da sua morte na cruz, Jesus foi capaz de resgatar nossas almas, perdoar os nossos pecados e nos livrar da maldição do inferno. Interessante que o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, que eu gostaria de examinar com você agora neste momento, por favor, Romanos capítulo 5, e o verso 8 e o verso 9, está escrito assim, a palavra de Deus. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Olha que palavra interessante. Olha a grandeza do amor de Deus para com todos nós, seres humanos. Agora a gente deve fazer uma observação. Olha que interessante. Que ira é esta da qual seremos salvos? As Escrituras falam bem claro que haverá um juízo de Deus sobre toda criatura. O Senhor Jesus virá julgar os vivos e os mortos na sua vinda. Isso está registrado na segunda carta de Paulo a Timóteo, verso 4 e o verso 1. Assim como Deus usou Noé no tempo antigo para anunciar o dilúvio, o juízo de Deus sobre aquela geração, sobre aquele povo antigo, assim Deus também enviou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, na plenitude dos tempos, para anunciar o Evangelho da salvação, a palavra de vida eterna. E é importante nós salientarmos aqui que não é pelo fato de você frequentar uma denominação religiosa, de você fazer parte de um grupo religioso, que você é salvo. Não. Em Mateus capítulo 5, no Sermão da Montanha, o Senhor Jesus ele fala uma declaração muito interessante, que é importante a gente observar aquilo que o Senhor diz. Ele diz do versículo 8, Mateus 5, 8, ele fala, abre aspas, os limpos de coração verão a Deus. Então note, ouvinte, note, amigo, irmãos, que
os salvos, aqueles que irão herdar a vida eterna com Deus, não são simplesmente alguém, não é uma pessoa que frequenta uma igreja, uma denominação ou um grupo religioso, guarde isso, mas são justamente os limpos de coração. Como é que alguém se limpa? Como é que alguém ele recebe a purificação dos seus pecados? Pelo sangue do Cordeiro de Deus, pelo sangue do Filho de Deus derramado ali na cruz do Calvário. Quando esta pessoa abre o coração, quando alguém abre o coração para Deus, dá lugar à palavra de Deus, o Evangelho, ao Espírito de Deus, ele recebe a purificação dos pecados e o seu coração se torna limpo. Por isso o Senhor se expressa dessa forma. Os limpos de coração verão a Deus. E não simplesmente aqueles que frequentam uma religião ou um grupo religioso, mas aqueles que têm verdadeiramente Cristo no coração, que vivem na prática da verdade. Em João capítulo 3, o Evangelho, no versículo 36, há também uma mensagem interessante que nós devemos meditar. João 3,16 diz assim, João 3,36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. A vida eterna tem início em nossa vida, ou digo melhor, em nossas vidas, quando nós recebemos a Jesus como Salvador das nossas almas. A única forma dos homens escaparem da ira de Deus é reconhecer Jesus Cristo, o Filho legítimo de Deus, o unigênito de Deus, como Salvador de sua alma, ou Salvador das nossas almas. Praticar a verdade e viver honestamente diante de Deus e dos homens em todos os dias de suas vidas deve ser o caminho que todos nós, seres humanos, devemos praticar e reconhecermos o Filho de Deus como Salvador das nossas almas. Por isso, o profeta Isaías, bem antes de Jesus nascer, já havia profetizado essa palavra profética: buscai a Deus enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E esta é uma grande oportunidade que Deus está dando a você. Se você ainda não tomou a decisão de servir a Deus, de reconhecer Jesus, se você ainda não reconheceu Jesus como Filho de Deus, como Salvador, como a porta da salvação, porque ele foi bem claro ao dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Se você ainda não fez, se você não tomou essa decisão, ainda há tempo. O profeta está dizendo, o profeta Isaías: buscai a Deus enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Deus te abençoe, que o Espírito Santo lhe conceda a oportunidade de você se aproximar de Deus, porque Deus está perto de você. Só falta você tomar sua decisão e se aproximar dele através de Jesus, o nosso Salvador. Um forte abraço, clica aí no like, deixa o seu like, participe, dê aí o seu like aí e ouça sempre as mensagens bíblicas de Deus para a sua vida. Forte abraço, fique com Deus.